Olá, meninas, como é que vocês estão? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você que vai assistir este vídeo, né? Eu vim contar aqui um algo que eu passei essa semana. Foram 15 dias, né, de espera, 15 dias de aflição, né? E eu quero contar para vocês um milagre que o Senhor fez na minha vida. Por que eu quero contar isso aqui no YouTube, no meu canal? Para edificar a vida de alguém que está aí do outro lado, alguém que vai precisar de ouvir esse testemunho e saber que Deus ele faz. Meninas, eu vou contar para vocês algo que aconteceu comigo e eu creio que Deus ele vai fazer na tua vida também, porque o nosso Deus ele é fiel, o nosso Deus ele é o Deus de milagre e ele faz. Quem me conhece é um pouco mais sabe, né, que eu uso óculos não é de agora. Eu uso óculos desde jovem, eu já tinha minha primeira filha, né? Então, assim, quando eu comecei a usar óculos, eu tinha minha vista muito assim, não lia de longe, eu não lia, eu não pegava um metrô, um ônibus, porque ficava muito difícil para eu ler as estações, né, para onde os ônibus iam, e ali eu fui para o oculista, e o oculista disse a mim que eu tenho que usar óculos. E eu usei meu primeiro óculos, né? Que ele falou para mim que eu tenho que usar óculos desde pequena. Mas nesse tempo, minha mãe não se importava muito, não ligava muito, né? Eu não tinha também condições de fazer o óculos. E o tempo foi passando. O tempo foi passando e quando a idade também vai avançando, né? E ali eu trocava óculos. Tinha que trocar de 6 meses, mas eu não tinha condições, eu trocava de ano em ano. E ali, toda vez eu ia fazer revisão e meu grau só dava alto. Mas eu sempre trocava. E para resumir um pouco, né, desse testemunho do que Deus fez, quando foi esse ano, meu esposo disse, a gente vai trocar esse óculos. E eu disse, que já está no tempo de eu trocar o óculos. E ele disse, no mês de março a gente vai, né, porque ele tinha saído do trabalho, né, está desempregado, e a gente tinha que fazer outras coisas também, mas sempre colocando também a minha visão e o óculos com prioridade. E ali a gente foi, né? Ele disse, a gente não vai para esses oculistas que só vê o grão, não, a gente vai procurar um oculista especialista, né? Para ir fazer um exame mais profundo. Aí, menina, a gente foi, né? E ele disse, vamos procurar agora um oculista que faça um exame mais profundo, né? E ali a gente chegou nessa ótica. A menina disse que o exame do médico era bom, era profundo. E a gente pegou e disse: pronto, a gente vai fazer aqui. A gente já tinha separado a armação, a gente já tinha separado tudo, só mesmo a lente com saísse do oculista. Aí ela disse a mim: pronto, vem amanhã, é por hora de chegada, e se fazendo o óculos aqui, sai R$ 80 a consulta. E se não fizesse, era 130 para fazer o chora. Só que meu esposo disse, não, a gente vai fazer aqui mesmo, que a gente gostou das armação, vai ser aqui mesmo. E aí no dia seguinte a gente foi. Quando chegou lá, eu fui a primeira. E ela pegou meu nome, a gente foi, esperou a secretária, né, do médico chegar. E ali ela pegou meus dados, a gente pagou e ficou na espera. E ali eu estava muito ansiosa de quando sair dali, fazer meu óculos, a armação eu tinha gostado muito. E quando eu cheguei lá dentro, meu esposo não quis entrar, ficou lá de fora, me esperando. E ele ali mandou sentar, eu me sentei aquelas máquinas ali, né? Disse, aqui é diferente, tinha muita máquina. E ali ele mandou tirar o óculos, ele começou a examinar meu olho, começou a examinar, e aquilo demorando, e eu, como um ser humano, né? Ficando um pouco aflita, porque eu não sabia o que era.
Aí ele me chamou assim e disse: olha, a senhora não vai fazer óculos, porque eu vi algo aqui na sua visão, e então a senhora não vai fazer óculos agora. No momento me deu um pouco assim de desespero, mas eu disse: não, Jesus, o Senhor está aqui comigo. Porque como cristão a gente confia em Deus, e eu confio muito nele, que ele estava no controle de tudo. E eu também não perguntei a ele por quê, ele me chamou e disse: vem cá para a senhora ver. Aí lá tinha assim um quadradinho, é porque lá não pude filmar, porque lá dentro eles não deixam filmar. Aí tinha um quadradinho assim e tinha uma bola branca, que era do meu olho. Ele disse: olha, como é que tá o seu olho? Tá cheio de pontinhos, esses pontinhos não podem ficar aqui. E era na minha córnea. Eu nunca imaginei que eu ia ter problema na córnea. Aí ele disse: eu vou lhe encaminhar para um especialista para esse problema. Mas não adianta a senhora fazer óculos agora, porque a senhora vai gastar dinheiro com óculos e não vai resolver. Tem que resolver esse problema que está no seu olho. E ali eu fiquei, eu digo: mas Jesus, mas está na tua vontade, Senhor. E ali ele mandou me sentar, né? Ele me deu essa receita aqui, que é um encaminhamento, ó, encaminhamento que foi para este médico. E ali ele colocou observação e disse assim que eu estava com distrofia corneana, né? Estava com um problema na córnea. E ali eu saí do consultório meio triste. Aí meu esposo perguntou o que foi. A gente vai para Mina agora, escolher agora, a armação já tinha escolhido, mas a gente vai levar a lente. Eu disse: ele, não. Ele, por quê? Eu digo: porque o médico disse que eu não posso fazer um óculos agora. E ali, meninas, eu cheguei em casa, a gente conversou, e ali eu coloquei o número, né, no meu zap e fui falar com a menina do Imope, que aqui na cidade onde eu moro, em Jaboatão, tem um Imope, tanto faz ser do SUS como particular. Só que meu esposo disse: ligue e pergunte a ela qual o valor da consulta, que a gente vai. E ali eu falei com ela no zap, ela sabia que era por ordem de chegada, e era R$ 190. Um médico especialista para esse problema aqui que o oculista disse que eu tinha. E ali a gente foi, marcou, e ela disse: vai ser na próxima segunda. Só que a gente serve a um Deus que é grande, que é fiel. E ali a gente começou em campanha, campanha de louvores dentro do meu lar e meu esposo, com propósito, que o nosso Deus ele faz, ele é grande. E ali foram 7 dias a gente fazendo aquele propósito de louvor, para que o Senhor ele fizesse a vontade dele. E eu dizendo: Jesus, e agora? Eu nunca sabia que eu tinha esse problema. Senhor, faz a tua vontade, Jesus. E ali eu comecei a pesquisar sobre esse problema e falava, né, que quando não tem mais jeito, coloca lente, aqueles também que já estão no avançado, tem que fazer um transplante de córnea. E eu digo: Jesus, vem cá, Senhor. Senhor, eu não quero fazer esse transplante de córnea de maneira nenhuma. E chegou o dia, né? Para resumir, chegou o dia, a gente foi. Eu fui a quarta, né? E quando ele me chamou, né? Eu entrei na sala e ele mandou me sentar e disse: vamos ver. Eu entreguei o papel a ele, né? Ele disse: vamos ver. Ele disse: realmente, a senhora tem esse problema nos 2 olhos e ainda tem outro problema ainda. O que é que eu vou fazer? Vou passar 3 tipos de exame para a senhora. A senhora vai fazer esse exame, vai voltar para mim. Se esse exame der abaixo de 600, a gente vai fazer um tratamento. Se não, vai ter que fazer uma cirurgia de córnea. E ali, minhas amigas, confesso que eu fiquei um pouco aflita, mas confiando em Deus. E ele disse: qual é a sua idade? Eu falei: eu digo, eu tenho 50 anos. Ele disse: está muito avançado nesse caso. E eu disse: doutor, nem sabia que eu tinha esse problema. Todo ano eu troco óculos, mas nenhum oculista nunca falou que eu tinha esse problema. Porque o oculista em si, ele não vai ver uma coisa assim mais específica, ele vai ver o grau do óculos, o grau que você precisa usar.
mas eu estava precisando de ir para um especialista, para ele ir mais fundo. E foi nesse dia que meu esposo disse que a gente ia para um oculista que fizesse um exame mais profundo. Aí ele disse assim: mas vamos fazer um exame, a senhora vai fazer um exame e vai voltar. Eu não posso fazer nada pela senhora agora, só depois dos exames. E ali eu saí, meninas, falando com meu esposo. Meu esposo ficou um pouco, né, também assim, aflito. A gente come carne. E eu fui lá na menina, na secretária, e perguntei a ela qual era o valor dos exames. Ela disse: olha, 325 é no cartão, e se for a Pix, fica por 290, se for o débito, fica por 295. Aí eu vim para casa. Quando chegou em casa, meu esposo fez assim: marque o exame que você vai fazer na próxima segunda. Aí eu peguei, liguei para ela, falei com ela no Zap, ela marcou e disse que era prova de chegada também. E foram 7 dias, a gente entrou também com outro propósito com Deus. Foram 7 dias de louvores e 7 dias de oração pela madrugada, para que Deus viesse fazer a vontade dele algo na minha vida, porque eu estava precisando de um milagre. Porque ele disse que o problema era muito sério e eu ia ter que fazer um transplante. Eu digo: Deus, vem cá. E ali, meninas, comecei a confiar. Eu quero dizer, você que está aí do outro lado, confie em Deus, porque Deus, ele é Deus de milagre. E começamos ali a orar, foram 7 dias ali pela madrugada, a gente orando ao Senhor. E foi quando Deus me deu a passagem de Ana, quando Ana orava por Samuel, quando Ana fez um voto, glória a Deus, para que o Senhor desse um filho a ela, ela ia entregar ao Senhor. Ela fez um voto ao Senhor. E ali eu fiz um voto também a Deus: olha, Deus, eu não sei o que, que o Senhor vai fazer, a sua vontade vai ser feita, mas se o Senhor fizer algo, se o Senhor não permitir eu fazer esse transplante de córnea, eu irei dar um culto de ação de graça ao Senhor. E ali continuamos orando. Aí chegou o dia de a gente ir, na segunda-feira, a gente se levantou pela manhã e fomos. Cheguei lá, a gente foi, pagou, e fiquei esperando o rapaz me chamar para fazer os exames. E eu fui. Quando eu cheguei dentro da sala, tinha muitas máquinas. Eu ia fazer 3 tipos de exame. Os exames estão aqui, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E quando eu entrei, fiz os exames, tudinho. Aí o rapaz disse: agora espera lá fora, que a menina vai entregar os seus exames, porque os exames é assim, eu fazia, recebia o resultado na hora e já ia para ele, que era a volta. E ali a gente ficou esperando, a menina foi, me chamou, a secretária, me deu os exames. E eu entrei na sala do médico. Ele me chamou, eu entrei, e ele disse: Dona Joana, aí eu entreguei o exame a ele, ele fez: você não é aquela que veio aqui a semana passada? Eu disse: sou sim. E ali, eu confesso que eu disse: Deus, tu estás entrando comigo. E nesse dia, meu esposo também entrou, que eu queria que ele entrasse. E ali, quando eu me sentei, ele mandou meu esposo sentar e ele disse: deixa eu ver os exames, entreguei a ele. Ele começou a folhear o exame. Aí ele disse: graças a Deus, aqui não tem nada, tá tudo normal, os seus exames. Meninas, confesso que eu fiquei tão feliz, tão feliz. E por dentro, agradecendo a Deus. Aí meu esposo fez assim: glória a Deus. Aí eu disse: isso é Jesus que faz. E ele ficou sem entender. Ele ficou assim olhando para mim, disse: não deu nada, não deu nada. E ele foi, mandou eu repetir outro exame, mandou eu me sentar de novo, e ele quis olhar, fazer o mesmo exame que ele fez anterior, porque ele não estava acreditando no milagre. Porque eu quero dizer a vocês que foi um milagre que Deus fez. E quando eu me sentei naquela cadeira, ele começou a olhar, ele disse: olha, tá vendo, mostrou meu esposo, era assim, assim que eu estava vendo, e aqui os exames não deu nada, mas eu quero que a senhora vá lá no rapaz de novo e repita o exame. Mas o Senhor, ele tinha dito a mim que estava confundindo os homens, os médicos. E ali eu saí da sala e eu fui
E o rapaz me chamou e disse: olha, eu vou fazer outro exame, vou colocar outro colírio que o médico disse que acha que aquele exame está errado. Mas Deus já estava trabalhando. Deus, ele entrou na minha visão e me curou durante esses 14 dias de oração, de peleja. Muitas das vezes o Senhor ele quer que eu e você, sabe do comodismo, se levante, ore e busque. E ali, igreja, eu fiz o exame, meninas, que eu sei que tem gente evangélica que vai ouvir esse testemunho, e também você que não é, eu creio que também que Deus ele vai falar com você. Fiz os exames, né? O exame foi para ele, e ele olhou, deu a mesma coisa que deu o primeiro, e eu vou mostrar para vocês aqui o exame. Olha, menina, o exame é esse aqui, é o que ele me pediu. Tá vendo? O exame. Aí aqui, esse aqui foi o segundo que ele mandou repetir do olho esquerdo, porque ele não estava acreditando. Esse daqui eu já tinha feito, tá vendo? Esse aqui eu já tinha feito, vou mostrar assim, que é melhor. E foi o primeiro que eu fiz, tá vendo? Que foi nos 2 olhos. Aí depois fiz esse, foi sobre problema da córnea, ó. Né? E depois eu fiz esse, aqui, ó. Tá vendo? Esses foram os exames que eu fiz, que ele me pediu. Então, tá tudo aqui. E quando ele viu, ele ficou sem acreditar, né? E ficou confundido. E ele disse assim: não, a senhora não tem nada. O que a senhora tem lá para frente, né? A senhora vai se cuidar, uma catarata, mas aí a senhora lá na frente vai fazer uma cirurgia. Só é o que a senhora tem. A senhora não tem nada na córnea, suas córneas estão ótimas. Porque ele mandou fazer esse exame, vou dizer a vocês, porque ele pensou que eu estava com problema no olho. Eu vou tentar colocar uma foto aqui para você, para mostrar o que é que ele pensou que eu tinha no olho. O nome se chama ceratotone. Ceratotone é um problema na córnea, aonde essa bola aqui que a gente tem, onde fica a córnea, ela cresce para fora, ela fica feito um clone, sabe? Ela vai crescendo, crescendo, né? E ela fica feita uma ponta. Ele pensou que eu estava com esse problema porque ele disse que tinha visto esse problema na minha visão. Tanto o oculista anterior, que eu tinha ido, como ele. Mas Deus, ele cura. E ali eu comecei a pesquisar na internet, saber o que era essa doença, porque eu não sabia. Muitos já fizeram transplante, muitos usam lente de contato, muitos a lente rejeita. Eu mesmo conheço uma irmã que ela está há 3 anos esperando transplante de córnea, né? E Deus, ele me curou. Ele disse que eu não tenho nada na córnea. Ele falou que minha córnea está ótima, está tudo bem. E esse exame era para isso, para saber se eu tinha essa doença, como ele falou, né? Mas Deus, ele faz milagre. Eu quero dizer que Deus, ele faz. Então, eu resolvi, né, contar um pouco para vocês, nesse testemunho, dizer que ele faz, do jeito que ele fez na minha vida, vai fazer na sua, né? Dizer que ele cura, que ele confunde os médicos, porque a última palavra é dele. Muitas das vezes o médico dá um diagnóstico, mas Deus, ele ainda não deu a última palavra. E ele deu na minha vida, e ele fez. E ali eu saí glorificando, chorando em meu esposo, alegre, né? E aonde eu chego, eu conto o que Deus fez, porque nosso Deus, ele faz. O nosso Deus, ele é grande. Eu vou fazer o culto de ação de graça, porque eu vou agradecer ao Senhor que ele fez, que ele está no controle de tudo.